Bom, hoje nós vamos falar por uma questão que é relativamente simples, mas se você for parar para analisar com um pouco mais de profundidade, você vai ver que ela tem repercussões sérias na prática da magia, né? Então, alguns são conceitos de magia mesmo, outros são alguns conceitos que a gente estuda separadamente, né, de outras formas. Mas às vezes a gente não faz um link que, pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa de lá, você junta e você consegue montar um arcabouço do que seria uma metodologia mágica. Eu gosto de falar isso, apesar de parecer piada para aqueles que não acreditam, mas as ciências ocultas, o próprio nome diz, ciências ocultas. Então, elas têm uma metodologia própria, assim como, por exemplo, a ciência da teologia. E assim como a ciência da teologia, por exemplo, parte de algumas premissas. A ciência da teologia parte da premissa, né, do estudo das religiões e da crença na divindade que essas religiões têm, né? Então, assim, isso é uma premissa. Então, toda ciência tem as suas premissas. Então, o que a gente vai estudar hoje, além das definições, que são algumas definições célebres de grandes mestres do passado, né? Nós vamos ver essas questões de um modo diferente. E eu queria que vocês me acompanhassem. Eu vou compartilhar a tela agora. É só checar aqui no meu tablet se está tudo ok. Esse é o símbolo do Instituto Anubis Caetera. O Instituto Anubis Caetera, digamos assim, é a faceta mais externa da tradição, né? No Instituto Anubis Caetera que nós fizemos um modelo, né? Um modelo, digamos assim, mais para as atividades do mundo contemporâneo, né? De cursos pequenos, né? Sobre tópicos específicos e tudo mais. Aqui está a nossa palestra. Magia. Definições, processo mágico, princípios, poderes e leis e tipologia mágica. Vou passar aqui. Então, o Colégio Adeptorum, Monastério Amopax. Colégio Adeptorum, rapidamente, é uma ordem iniciática e, na verdade, um conjunto de ordens, né? Então, sobre a egrégora do Colégio Adeptorum e do Monastério Amopax, a gente trabalha uma série de tradições do Oriente e do Ocidente, né? E é isso. Então, vamos lá. Metodologia magística. O que é magia? Tá, vamos começar com definições oficiais. Magia é a arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos e da manipulação de algum princípio oculto supostamente presente na natureza, seja pelo meio de fórmulas rituais ou de ações simbólicas. Isso é uma definição de dicionário. Eu sublinhei aqui
algumas questões que lá na frente a gente vai tratar. Crença, não naturais, intervenção de seres fantásticos, manipulação de algum princípio oculto, supostamente presente na natureza, rituais, fórmulas rituais e ações simbólicas. Essa outra definição. Magia é a arte que pretende agir sobre a natureza para obter resultados contrários às suas leis, por meio de fórmulas ou de ritos, mais ou menos secretos, quer utilizando propriedades da matéria que se afirma serem desconhecidas, magia branca, quer fazendo intervir poderes demoníacos, magia negra, feitiçaria, bruxaria, infopédia. Essa definição, assim, se pudesse existir o título da definição mais torta de magia, eu acho que essa seria a definição que ganha. Porque se a gente for, a gente vai ver que o trabalho mágico, ele é, ao contrário, baseado em leis, só que são leis que nem todo mundo conhece, são leis que, claro, são ocultas, né? E essa definição aqui de magia negra como poderes demoníacos e encaixando feitiçaria e bruxaria também como se fosse tudo uma coisa só, né? E na verdade a gente sabe que o termo feitiçaria, né, vem de, em inglês a gente chama de Wicca, né? E a bruxaria de witchcraft, né? É claro, originalmente, atualmente existem trabalhos de feitiçaria e de bruxaria de várias tradições, mas esse termo originalmente é ligado a tradições celtas, e a tradição celta original nem tem essa visão de demônios propriamente dito. Então, assim, aí vem algumas questões aí que a gente poderia corrigir nessa definição. Bom, essa definição eu achei uma definição até legalzinha. A magia, antigamente chamada da grande ciência sagrada pelos magos, é uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem, criando, assim, um conjunto de teorias e práticas que visam ao desenvolvimento integral das faculdades internas, espirituais e ocultas do homem, até que este tenha o domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza. A magia tem características ritualísticas e cerimoniais, que visam a entrar em contato com aspectos ocultos do universo e da divindade. Afirma-se que, por meio de rituais, feitiços, orações ou invocações, é possível fazer com que forças ocultas atuem sobre o ambiente, modificando, por exemplo, a vontade, o agir ou o destino das pessoas. Essa concepção, no entanto, é tida como irracional pela ciência. Eu achei essa definição mais neutra, sabe? E ampla, profunda, sabe? Bom, com relação à palavra magia, a etimologia da palavra ela tem sua origem na língua persa arcaica, século VII a.C. Vem da palavra magush, que evoluiu para o persa medial já no século III depois de Cristo, a magu pai, e posteriormente evoluiu para o persa moderno Madik. O termo magu pai também era utilizado em outras línguas iranianas antigas, como o Avestan, onde o termo, aqui a pronúncia, apesar de estar escrito mago, é Magi, designava um tipo de conselheiro, sábio ou sacerdote, enquanto Faik significava mestre. No persa antigo, o termo Magi, plural, no singular magos, era utilizado para descrever genericamente sacerdotes do zoroatrismo. Entre os iniciados das tradições egípcias e judaico-cristã, sempre se utilizou esse termo para descrever altos iniciados e adeptos. Encontra-se esse termo referindo-se aos três reis magos que, seguindo a estrela da manhã, foram presentear o menino Jesus.
Aqui a gente vê também toda uma simbologia, né? A questão dos três reis magos, estrelas da manhã, mas isso não vem ao caso nessa palestra. Essas palavras evoluíram para os termos em grego arcaico, mageia e mágicos, assim para o latim magia, magos. O que é magia? Vamos lá. A definição de magia dos grandes mestres do passado. Vamos ver primeiro o que diz Eliphas Levi. A magia, de um modo geral, nada mais é do que a arte de causar efeitos visíveis a partir de causas invisíveis. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza, que nos vem dos magos. Essa já é uma definição mais completa. Magia é a arte hermética, ao mesmo tempo uma religião, uma filosofia e uma ciência natural. É a religião dos antigos magos e iniciados de todos os tempos. É a filosofia da escola de Alexandria e das teorias de Pitágoras. É a ciência utilizada por Paracelso, Nicolau Flamel e Raimundo Nuno. Agora vamos ver a definição de Papi. Eu peço perdão, tá, gente? De vez em quando o gato fica passando de um lado para o outro, mas releva. A magia é a aplicação da vontade às forças hiperfísicas, metafísicas da natureza. Magia é a ação consciente da vontade sobre a vida. Magia é a aplicação da vontade humana dinamizada, concentrada e direcionada à evolução rápida das forças vivas da natureza, direcionada para a produção de fenômenos coerentes com as leis da natureza. Então, aqui a gente vê, né? Ó, essa definição é uma definição sensacional. A aplicação da vontade humana. Então, aqui a gente vê um termo que a gente precisa, tanto na primeira definição, como nessa, na terceira, vem a questão da vontade, né? Na segunda questão vem a ação consciente da vontade também, entendeu? Então, assim, a questão da vontade, ela é essencial no trabalho mágico. Nós vamos continuar aqui. A definição de Israel Regardier e Francis King. Alguns pronunciam Israel Regardier, né? A magia é a ciência e a arte de usar estados de consciência alterada para provocar mudanças em conformidade com a vontade. Então, aí vem, primeiro, uma definição de magia como ciência e como arte, né? Tanto que a gente costuma usar o termo ciências ocultas e também sagrada a arte real. Muito ligada também a um termo muito utilizado na maçonaria. Estados de consciência alterada para provocar mudanças em conformidade com a vontade. Então, a gente vê que essa frase aqui, né, vem a questão da vontade, vem a questão da consciência alterada, né, e a tipificação da magia tanto como ciência como como arte. Gente, olha só, acabaram as definições, tá? Essa foi a parte mais entediante, quero ficar lendo essas definições. Agora vamos conversar de modo bem prático, né? O que é magia? O que acontece? Qual é o processo mágico, né? Então a gente vê assim. Deixa eu só verificar aqui se tem alguma pessoa querendo entrar e eu de repente não vi porque eu estou no modo de apresentação. Ah, tem gente sim, ó. Ai, gente, eu peço perdão, ó, porque devia ter outras pessoas pedindo para entrar, não apareceu aqui para mim. Sueli, eu peço desculpas aí, né?
Infelizmente, não, eu só vi agora. Mas vamos para a parte mais técnica. Vamos voltar lá para a apresentação. Aqui já veio spoilerzinho, né? Então vamos lá. Vamos fingir que não teve spoiler. O que é magia? Processo mágico. Imaginação, vontade, consciência em estado alterado. Então, na verdade, são esses três componentes básicos que vão, digamos assim, ocorrer durante a magia. Então, a magia ela precisa de imaginação, precisa de vontade e precisa da consciência em estado alterado. Tá, mas o que significa isso? Primeiro, essa imaginação não é uma imaginação qualquer, né? Tipo assim, fecha os olhos e imagina um elefante cor-de-rosa. Não é assim. Ela é regada à intenção. Ela não só é imaginação, como ela é intenção. Ela é um propósito. E a intenção e o propósito mágico, eles devem ser muito bem trabalhados, né? Devem ser claros. Então, a forma de você trabalhar com a imaginação e durante o treinamento do magista, né? O treinamento do iniciado, de um modo geral, ele vai aprendendo a aumentar a sua capacidade de imaginação, a sua clareza de imaginação, a sua concentração. Questão da vontade. Na vontade, você tem, dentro da vontade, quatro verbos que são essenciais, e muitos de vocês já conhecem. Mas, como eu disse, essa é uma palestra que vou ter assuntos que muita gente já viu, mas ela é apresentada de uma forma que vocês vão ver depois a coerência, né, do porquê que ela está sendo apresentada dessa forma. Então, você vê aqui que a vontade, ela precisa do quê? Do saber, do querer, do ousar e do calar. Essas são as siglas do que a gente chama dos quatro princípios básicos da magia. Outros usam outra terminologia, mas sempre com esses quatro verbos. Né? E esse estado de consciência alterado é conhecido também como estado mágico. Alguns antropólogos chamam de estado xamânico do consciente. Então, isso é magia. Né? É a junção daqueles três componentes do slide anterior. Bom, os quatro princípios básicos da magia. Saber. Esse saber não é simplesmente saber, eu quero conhecer, então vou pegar e vou sair lendo tudo, né? Então, uma frase que eu acho que reflete muito bem o que significa esse saber é essa frase: conhece a ti mesmo, pois assim conhecerás o universo e aos deuses. É uma frase atribuída primeiramente a Tales de Mileto, que depois foi dita por Sócrates, escrita por Platão, né? E que está no Portal de Delfos, né? Esse saber, ele envolve conhecer a si mesmo, ele envolve um conhecimento místico, teosófico e gnóstico, ele envolve um conhecimento iniciático, hermético e esotérico, ele envolve um conhecimento operativo, que seria a parte de magia prática. Então, fica claro que esse saber envolve uma série de conhecimentos. Você tem que buscar conhecer a si mesmo, em primeiro lugar, né? E depois uma série de conhecimentos que você vai, à medida que você vai recebendo as iniciações, você vai adquirindo através não só de práticas espirituais, como de práticas ritualísticas e orações, invocações, evocações, etc. Né? E você vai desenvolvendo isso aí através desses três tipos de conhecimento: místico, teosófico, gnóstico, iniciático, hermético, esotérico, operativo de magia prática. E ainda vem a questão do conhecimento filosófico teórico, que é essencial. Aí realmente tem que estudar, tem que ler, né? Mas não adianta só ler e estudar. A gente vê que ele é o quinto componente aí, né? Que tem que estar presente com toda certeza, mas é, é um dos componentes, né? E para a gente fazer magia, nós temos que saber querer.
O querer, ele representa a vontade estrito senso, né? É o poder da vontade divina em cada ser. Isso a gente sabe, assim, em português a gente fala a vontade, né? A minha vontade. Então, a vontade é feminino, né? Em grego também é conhecido como telesis, né? Mas existe um outro termo que é muito usado pelos iniciados, né? Pelas tradições iniciáticas, pela gnose e daí vai, que é o termo telema, que é a vontade viril, é uma vontade masculina mesmo, assim, de ação viril, entendeu? De impulso criativo, né? Nas tradições gnósticas, inclusive no gnosticismo valentiniano, esse impulso criativo é como se fosse o sêmen que foi implantado no abismo, que é o pré-paio, chamado propator, e daí foi surgindo as várias facetas da divindade, ele foi se desdobrando nele mesmo, né? E no final houve a criação do mundo material. Isso aí depois a gente pode entrar numa outra palestra e conversar sobre gnosticismo. Ousar. Ousar é a coragem para fazer, né? Não adianta só você ficar na teoria, né? Se você não partir para a prática. Falando um pouco mais no ousar, o meu pai costuma dizer uma frase que eu acho sensacional: o que muda o mundo não é o pensar, não é o sentir, não é o sonhar. O que muda o mundo na prática é o fazer. É a ação que modifica a realidade, né? Então é muito importante esse princípio ousar. Mas tem o princípio calar também, né? E é o poder do silêncio interior e exterior. Esse calar, ele não significa somente o não falar do que você fez, e é por isso que tem as ordens iniciais. Não é só isso, né? É um processo através do seu processo de autoconhecimento, você vai buscando um silêncio interior, e é claro que também você não vai revelar detalhes, porque você sabe que tudo é energia, né? Então, a partir do momento que você fica gastando energia falando do que você fez, isso dispersa. E a magia, na verdade, é você pegar e juntar aqueles três componentes: vontade, estado alterado de consciência e o desejo, né? E a intenção, o propósito, né? E direcionar para um objetivo específico. Então, se você fica falando demais, é como se você desviasse a energia. E isso atrapalha o processo mágico. Agora vem uma questão que isso nem todo mundo sabe, mas eu sempre falo isso, então provavelmente vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. Esses quatro princípios básicos da magia, eles se desdobram em 16 princípios, né? Que é saber, saber, saber querer, saber ousar e saber calar. Querer saber, querer querer, querer ousar, querer calar. Ousar saber, ousar querer, ousar, ousar e ousar calar. Calar o saber, calar o querer, calar o ousar e calar o calar. Então, aqui você vê que só essa apresentação aqui, isso dá espaço para toda uma filosofia em volta dos quatro princípios básicos da magia, né? É, e uma filosofia prática, uma filosofia de ação, né? Onde com quatro verbos você tem 16 atitudes que um mago deve buscar estar sempre presente no trabalho mágico e, na verdade, no iniciado busca isso na sua vida diária, né? Três poderes. Bom, três poderes, isso aqui é o beabá, né? Primeiramente, a gente tem o que a gente chama de poder divino. Então, tudo, a princípio, está direta ou indiretamente ligado ao poder divino, né? Mas lá para frente a gente vai ver, vai dar uma passada rápida nos princípios herméticos e a relação dos princípios com a magia, né?
Então, assim, o todo é mente, o universo é mental. Então, na verdade, o poder divino está permeado em toda a criação. Mas, de uma certa forma, ele pode se subdividir entre o poder pessoal e o poder terreno. O poder pessoal é o poder do indivíduo, do magista. E o poder terreno é o poder das coisas, da criação, né? O poder da criação, né? Isso é muito interessante, porque se você for prestar atenção, o que é o trabalho mágico? No trabalho mágico, quando você junta, né, todos aqueles princípios da vontade, saber, querer, ousar e calar, que você junta a intenção, o propósito, o desejo, e você junta o estado alterado de consciência, durante esse processo mágico, você vai buscar o quê? Você vai buscar acumular a maior quantidade possível de poder pessoal, de poder terreno e de poder divino. E é por isso que se usa as simbologias, né? Os símbolos. Então, por exemplo, na magia natural, né? E também na magia cerimonial, mas principalmente na magia natural. Me lembro quando eu praticava muito tradição celta, né? Tanto o druidismo quanto o Wicca e o Witchcraft, a gente tem muitas questões da cor de cada estação e a gente costumava colocar uma vela da cor de cada estação específica. Entendeu? Então, assim, essa parte, essa questão da cor, ela já é um símbolo que remete a um significado que está ligado de uma forma ou de outra com o poder terreno e, é claro, com o poder divino de um modo geral. Mas com o poder terreno, o poder das cores. Então, o poder das cores, das ervas, dos sais, das plantas, dos animais, esses são poder terreno. Então, quanto mais você junta, quanto mais você aumenta e desenvolve o seu poder pessoal, quanto mais componentes de poder terreno você consegue acumular no seu trabalho mágico. E quanto mais você está conectado com o poder divino, né, e inspirado dentro dessas leis e desses princípios mágicos, maior a probabilidade do trabalho mágico funcionar. Entendeu? Então é por isso que, na verdade, pode parecer uma coisa fácil fazer uma magia, mas na prática existe um nível de profundidade necessária, né? Eu não digo que é complexo. Eu acho que no começo a gente acha que é fácil, depois a gente acha que é difícil, depois a gente chega a encontrar sentido nas coisas e ver, né, que o Will Schultz chama de profunda simplicidade. Deixa eu só ver se tem alguma pessoa. Eu ouvi um barulhinho aqui no meu celular. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está tentando entrar e não está conseguindo. Tem. Eu vou ter que rever esse negócio, porque eu não vejo. Ah, agora apareceu outra pessoa também. Tá. Voltando. Então a gente acabou de falar sobre os três poderes, né? Deixa eu passar aqui. Bom, aí vem a questão, essa lei da ação e reação, eu não vou falar agora, porque a gente vai tratar dela no princípio da ação e reação. Mas é uma das leis principais da magia. A gente tem que saber que tudo na vida, o que que significa isso? É você saber que toda ação tem uma reação. Então, tudo que você faz, né, toda, toda atitude que você toma, ela vai ter uma consequência, ela vai ter uma reação que, de acordo com a física, ela é inversamente proporcional à sua ação. Então, se você dá um soco na parede, a parede dá uma paredada na sua mão. Seria mais ou menos assim, em grossos termos, né? Mas, nos trabalhos mágicos, a gente costuma dizer que essas leis, elas se multiplicam pelo 3, pela lei do 3 e a lei do 7. O que significa isso? Isso significa que o trabalho mágico, como o trabalho mágico, ele repercute em vários planos, né? Você pode estar sujeito também, né? A lei do 3 isso é muito normal,
né? Na tradição, tanto no druidismo quanto na Wicca, é muito normal a gente saber que, né, as coisas que você faz voltam para você três vezes. É um ditado, né, que eles têm, né? Então, assim, o que você faz de bem volta três vezes para você. O que você faz de mal volta três vezes para você. Isso dentro, né, da espiritualidade, né, desse parâmetro da magia, do ocultismo e tudo mais. E a lei dos sete, isso é muito claro, a gente vê isso até em várias tradições, dentro até do próprio judaísmo, você vê isso no Antigo Testamento, como a própria figura. Eu não vou entrar agora aqui em detalhes, tá? Eu vou falar isso que eu tenho que falar, porque todo texto sagrado ele tem, no mínimo, quatro níveis de leitura e interpretação, isso de acordo com os próprios judeus, né? Forma a palavra Éden. E eu já falei isso também para várias pessoas, mas para quem não ouviu, seria o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido reto e o sentido secreto. Eu não estou me atendo a isso agora, tá? Eu vou usar esse exemplo só para demonstrar, né, que existem várias tradições essa lei dos sete. Você vê nas escrituras sagradas, principalmente no Antigo Testamento, é a questão de Deus amaldiçoar ou abençoar até a sétima geração, né? Então, isso seria um exemplo de como isso está presente em várias tradições religiosas, né? Você vê a importância do sete também, porque, na verdade, são sete, né? Os corpos do ser humano são sete planos ou níveis de casualidade, digamos assim, os principais, né? Assim, isso ficaria para uma outra palestra. Para os irmãos que já são iniciados em uma ou mais ordens iniciáticas, talvez essa palestra possa estar parecendo um pouco simples, mas ela é exatamente para homogeneizar o conhecimento, colocar uma outra perspectiva, a perspectiva mágica desses princípios que a gente estuda, né? Esparsos por aí. Então, agora vem os sete princípios herméticos. O princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. O princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O princípio da vibração, tudo vibra. O princípio da polaridade, tudo tem polos, macho, masculino, feminino e por aí vai. O princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito, toda causa tem o seu efeito. Aí vem a questão aí da lei de ação e reação, né? E o princípio do gênero, né? Você pode ver aqui, primeira coisa que é importante ressaltar, se você for parar realmente para analisar, gênero e polaridade, eles se complementam. E ritmo e vibração também. E, na verdade, ritmo e vibração, para que ela ocorra, tem que ter pelo menos dois polos, né? Então você vê que existe uma variação na vibração que varia de um polo a outro, e no ritmo também há, né, essa questão de zero e um, né, ausência. Então, de um modo geral, você vê que dos sete princípios herméticos, você tem o princípio do mentalismo, que é um princípio básico, né? O magista ele tem que ter a consciência que nós vivemos, nos movemos e existimos na mente de Deus. O universo é uma criação mental do todo, né? Isso é muito simples. Tem livros como Cabalion que explica de maneira bem simples as possíveis formas do universo criar, e você usando o princípio da correspondência, você pensa como é que o homem pode criar, né, sem que a criação seja limitada. O homem pode imaginar, a imaginação infinita Deus cria mentalmente, né? Mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, né? O princípio da correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo, se você parar para ver, você tem também uma questão aí do embaixo e do cima. Então, existe, né, aí uma certa dualidade também. Então, você pode ver que, de um modo geral, de, dos sete princípios herméticos, seis princípios herméticos trabalham de alguma forma com a dualidade, né? A causa e o efeito, o gênero, o ritmo, a polaridade, a vibração, a correspondência, né? Enquanto, então aqui a gente pode trabalhar que, de um modo geral, do segundo princípio ao sétimo,
você tem as leis espirituais que regem a criação do mundo material, de um modo geral. E é claro que funcionam também nos outros planos, né? Mas o que eu queria dizer é que aqui fica, digamos assim, a cruz, ou o quadrado, entendeu? E o princípio do mentalismo é o círculo, né? Simboliza o espírito, né? A questão da unicidade da criação, que até a polaridade é uma polaridade aparente da perspectiva do todo, né? Do Criador. Por que, que a gente trabalha com esses princípios herméticos? Porque o que, que acontece? Existem uma série de leis que regem a criação, né? O trabalho do magista é procurar se utilizar do maior número de leis superiores possíveis para que ele não esteja sujeito às leis inferiores. Tem um ditado, né, no corpus hermético que fala no Cabalion, né, você encontra isso no Cabalion também. Existem vários níveis de casualidade, mas nada escapa da lei. Então, querendo ou não, tudo na criação está submetido à lei, à ordem, né? E se a gente for analisar, os chamados sete princípios herméticos seriam, em resumo, as leis fundamentais que regem a criação. É claro que desses sete princípios herméticos advém uma série de coisas aí que a gente estuda com mais profundidade à medida que a gente vai estudando nas ordens iniciáticas, né? Agora vem uma parte que é uma parte mais é uma parte menos filosófica, digamos assim, né, de tipologia mágica. Seria isso. Como a gente pode tipificar a magia? Por exemplo, a magia ela pode ser tipificada de várias formas. Quanto à intenção, eu fiz essa pequena tabela aqui, que ela não é perfeita, tá? Eu particularmente, eu quero dizer que isso é só com o intuito teórico, para as pessoas conhecerem as nomenclaturas e tudo mais, porque, na verdade, as coisas não são tão definidas assim, né? Mas, de um modo geral, você tem magia branca, né? Como definição de magia branca seria uma magia que não infringiria, né, o livre-arbítrio de outra pessoa ou que não infringiria determinadas leis mais elevadas, né? A magia negra seria aquela que você, com a intenção para uma intenção deturpada, uma intenção errada, uma intenção para o mal, você quer buscar burlar, né? Mesmo trabalhando dentro do esquema das leis básicas e tudo mais, você quer tentar burlar alguma lei, né? Ir contra, né? Tentar influenciar na vontade de outro indivíduo e tudo mais. Já o que alguns, para resolver essa situação, para não chamar tudo de magia branca ou de magia negra, porque querendo ou não, quando você faz um trabalho mágico, de um modo ou de outro, você altera alguma coisa. Então, na verdade, se você for partir do princípio dessas definições, chamar uma. Se você for falar assim, magia branca e estrito senso, magia branca e estrito senso seria só a chamada alta magia, que a gente vai ver numa outra tipologia, né? Que é a magia que tem por intuito a evolução espiritual e a comunhão com o Criador, que é o objetivo, né, dos nossos trabalhos aqui no Colégio de Vitória e no Monastério Homopax, fazer trabalhos de alta magia, né? Você teria a magia vermelha, né, que seria mais ligado à magia de amor, essas coisas todas, e a magia verde, que principalmente dentre os praticantes de magia natural, que é uma outra tipologia que vocês vão ver também um pouco mais adiante, né, tipo tradição celta, druidismo, etc., eles chamam de magia verde a prática de magia sexual. Quanto à finalidade, bom, como eu falei, você tem a alta magia, ou a magia transcendental, cujo objetivo é a comunhão com Deus e com a criação, através de um processo de progressivos.
conscientizações e transmutação até que você chega ao que alguns chamam de iluminação, outros chamam de reintegração. E a baixa magia ou magia prática. Aqui, o que é a magia prática? Seria a magia que tem por objetivo solução de coisas do dia a dia, né? Do mundo mesmo, da materialidade, assim, seja assim, ou mesmo questões. Bom, vou dar um exemplo prático: fazer um pantáculo para um sigilo e criar um pantáculo para atrair trabalho, entendeu? Eu não estou aqui, gente, entrando no mérito da questão, eu estou tipificando mesmo, tá? Então, a magia prática ou a baixa magia é uma magia que você quer resolver questões, né, do dia a dia, do mundo atual, né? Quanto à essência da tradição, como eu falei, você tem a chamada magia natural e a magia cerimonial. Aqui, é claro, como eu sempre falo, volto a repetir, todas essas tipologias, tá, gente? Não pensem que são que existe no mundo real, isso é um pouco mais nebuloso. Não existe às vezes tanta, às vezes uma magia natural pode ter um certo nível de complexidade que se aproxime já da magia cerimonial. Mas de um modo geral, a magia natural são práticas como práticas xamânicas, né, dos vários tipos de xamanismos que existem, né, das várias culturas, né, que existem, e você tem também a tradição celta, tanto a tradição do sol, como o druidismo, ou a tradição da lua, que é o Wicca ou a Witchcraft, que é a feitiçaria, bruxaria, no sentido celta, tá? Não é a bruxaria das tradições africanas, né? Então, essa terminologia não vem ao caso aqui. Falando de tradições africanas, esse é um dos casos que fica difícil você tipificar, né? Então, as tradições africanas, teoricamente, como seria a tradição celta, as tradições xamânicas e outras tradições pagãs, seria magia natural. Mas a verdade é que o nível de complexidade das tradições africanas, eu particularmente já classificaria as tradições africanas de magias como magia cerimonial, né? E você tem várias, você tem o voodoo franco-haitiano, você tem a santeria, você tem aqui no Brasil a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e outras tradições, tipo culto de Ifá, e por aí vai. O nível de complexidade dessas tradições, muitas vezes, é muito mais próximo da magia cerimonial. A magia cerimonial, ela tem essa diferenciação da magia natural, porque a magia cerimonial ela trabalha com questões altamente técnicas e de um nível de complexidade assim muito superior, né? Hoje em dia, com a tecnologia, isso tudo ficou um pouco mais fácil. Você consegue adquirir produtos mágicos de uma certa qualidade, se você conhecendo o fornecedor. Você tem aplicativos que dizem qual é a hora, qual é o dia do planeta, qual é a hora do planeta. O dia do planeta até que é fácil gravar, né? Você tem domingo é o Sol, segunda é a Lua, terça é Marte, quarta é Mercúrio, quinta é Júpiter, sexta é Vênus e sábado é Saturno. Né? Só que isso corresponde a horas também do dia. Que quando você entra num livro, pega um livro de magia e vai ver, vai estar escrito assim: no dia de Vênus, isso é sexta-feira, às 6 horas da manhã, a primeira hora é a hora de Vênus. Tudo bem, tá certo, mas isso não é necessariamente às 6 horas da manhã. Essa primeira hora, na verdade, ela é na hora que o Sol nasce. A partir daí, de hora em hora, vai ocorrendo a transição e, às vezes, a hora mágica ela pode ter um pouco mais ou até um pouco menos de uma hora, dependendo do dia do ano. Né? Se você está no solstício de verão, por exemplo, né? Os dias eles são mais longos, então automaticamente claro que não é tão gritante, mas isso dá uma diferença
grande, se você partir do princípio que é 6 horas da manhã e amanhece às 5 horas da manhã, você vai estar fazendo uma prática mágica num horário que não é mais o horário do planeta que você queria usar. E isso já dá um efeito pânico e terror, entendeu? Então, assim, o problema da magia cerimonial não é bem um problema. A questão da magia cerimonial é que ela exige um nível de precisão que, quando você comete algum equívoco durante o trabalho, né, mágico, isso pode gerar consequências desagradáveis para o seu praticante e para aqueles que estão ao redor dele também. E esse é um dos motivos que ele Levi falava, né? Quem sabe magia é um sábio e quem pratica magia é um tolo. É claro que ele mesmo praticava magia, inclusive ele praticava magia, eu vou falar mais à frente com outras definições, mas ele praticava vários tipos de magia dentro da área da magia cerimonial, né? Bom, magia quanto à forma e às técnicas, os conhecimentos empregados. Aqui você tem magia cabalística, magia alquímica, magia astrológica, magia numerológica, magia pagã, magia africana, magia celta, magia xamânica, magia sexual. É claro que, mais uma vez, esse quadro ele não é preto e branco. Existem, né, por exemplo, você pode fazer uma magia cabalística sexual, né? Você pode fazer uma magia astrológica celta, né? Dependendo do que você está trabalhando. Então, assim, isso é só para as pessoas terem uma noção que existe vários tipos de magia se você for trabalhar de acordo com as técnicas e conhecimentos empregados. E esses são só alguns, tá? Existem vários outros. Quantas forças evocadas ou invocadas. Tá. Aí a gente vem para uma tipologia que já é mais dentro da área da magia, chamada magia cerimonial, tá? Então, dentro da área da magia cerimonial, você tem a teurgia, que seria a comunicação com anjos, a goétia, a comunicação com demônios, a magia elemental, no caso aqui, existe magia elemental também nas tradições de magia natural, mas aqui a magia elemental é específica com o trabalho com os 4 elementos de forma cerimonial, tá? Aqui eu tô, que é com invocações, por exemplo, você tem o Gran Grimoire do Papa Honório, né? Que tem várias invocações e evocações para elementais, apesar dele ter sido Papa católico, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até pegar o livro aqui e mostrar ele para vocês. Um livro pequenininho, mas muito interessante. Então, você tem a magia dos gênios, que já trabalha com, né, os gênios, que são outros tipos, outro gênero. Né? Então, você tem. É claro que dentro da magia dos gênios, os gênios, eles são subdivididos dentro dos 4 elementos. Mas uma coisa é você trabalhar com elementais, outra coisa é você trabalhar com gênios. São coisas bem diferentes, né? A gente costuma dizer que dentro dessa área da magia, a parte mais complicada é a dos gênios, porque eles são da pá virada, entendeu? Aí você tem a parte de necromancia, que é a comunicação com espíritos, né? Seriam espíritos humanos desencarnados. Aqui eu queria citar, por exemplo, Eliphas Levi, né? Conta os registros, né, dos discípulos de Eliphas Levi que ele fez um trabalho de necromancia e conseguiu evocar Apolônio de Tiana, entendeu? Então, assim, isso ficou célebre, né, dentro da história da magia. Né? Então, assim, outra coisa, essa questão de você trabalhar ou com anjo, ou com demônio, ou com gênio, ou com magia elemental, ou com espíritos, essas coisas assim, aqui a gente tem que lembrar que a magia ela é uma ferramenta. Como uma ferramenta, uma faca, por exemplo, ela é uma ferramenta. Né? Um bisturi ela é uma ferramenta. Você pode usar uma faca para cortar uma carne, você pode usar uma faca para ferir uma pessoa.
Você pode usar um bisturi para salvar uma vida ou para tirar, né? Então, assim, na verdade, você vê isso claramente nos tratados de Goethe, né? Você tem figuras como, por exemplo, nas clavículas salomônicas, né, que Lúcifer ele é utilizado para ensinar é, cura, né, e trabalho com ervas e outras coisas mais. Então, na verdade, o que definiria a magia na prática como negra ou branca, e aquelas definições que eu coloquei anteriormente, seria a intenção, que não é o caso aqui. Então, aqui não tem nada a ver com intenção. Aqui são as forças que são trabalhadas. Então, você pode chamar um demônio para te ensinar uma coisa boa, para te ensinar sobre ervas ou ajudar uma pessoa. Por exemplo, aí vai do seu domínio de Goethe. Tem gente que tem mais domínio na área da teurgia, tem gente que tem mais domínio na área de Goethe. Tem algumas ordens iniciáticas que fazem um trabalho progressivo. Começam com o estudo da teurgia, depois passam para Goethe, depois passam para necromancia e magia elemental, depois passam para trabalho com gênio, né, que são mais complexos. Depois modificam o alfabeto, estão trabalhando com grego, hebraico, latim, essas coisas assim, passam a trabalhar com enoquiano, né? E por aí vai, né? E tem aqui a questão que eu não falei ainda da magia do caos. Essa magia do caos, ela está fazendo muito sucesso ultimamente, porque teoricamente você não precisaria de iniciação, você não precisaria de excessivos conhecimentos, né? Você, digamos assim, tem uma liberdade maior, né? Mas eu conheço muita gente que se deu muito mal fazendo essas práticas de magia do caos. Assim, eu particularmente não aconselho, mas eu sou suspeito para falar porque eu busco seguir mais a linha judaico-cristã e egípcia, né? Então, assim, a magia do caos ela trabalharia com os agentes do caos. Parte do princípio que na hora da criação, né? Vamos lá no primeiro versículo do Gênesis, né? O, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o começo do versículo segundo, e Deus disse, faça-se a luz e houve luz. Então, essa partezinha do Gênesis, que a gente acha que é o começo da Bíblia, e né, na prática é o começo da Bíblia, né? Se você for estudar outros textos judaicos e outros textos da tradição cristã iniciática, você vai ver que existe toda uma teoria por trás de como houve a criação do universo. Primeiro foi uma criação do universo espiritual, né, de um modo geral, e depois, né, o universo material. Então, o que acontece é o seguinte: o universo material teria sido criado nesse passa-se a luz, que corresponderia, digamos assim, ao Big Bang, né? Aí vem a questão: o que havia antes do Big Bang? O que havia no caos, né? De um modo geral, as pessoas não sabem disso, tá? E dão outras nomenclaturas para a magia do caos. Mas, de um modo geral, a magia do caos trabalha com chamados veneráveis antigos. São seres que seriam os habitantes do caos primordial, que estão alheios à criação, que durante o processo de criação do universo, ou aí, se a gente for estudar a física quântica, pegar a teoria M, que fala do multiverso, né? Durante a criação dos multiversos, eles ficaram, digamos assim, como se fosse à margem, no nada, né? Eu tive uma professora de filosofia que explicou para mim a criação do universo como se você botasse duas réguas e no meio da régua um chiclete, né? E ao mesmo tempo que você puxa uma régua da outra, você tem um chiclete se estendendo, onde está aquilo ali? Está o universo material. O que tem do lado de fora? Nada, né? Mas no estudo mágico, né, existe essa linha que acredita que no nada existia alguma coisa, que seriam esses agentes do caos. O texto básico para esse livro e para alguns trabalhos de magia do caos propriamente dito, estrito senso, tá? Hoje em dia, a palavra magia do caos ela se popularizou e existem outros significados para magia do caos, tá, gente? Aqui eu estou dando uma significação dentro da tipologia quanto às forças invocadas e evocadas, tá?
Bom, quanto à Era, Eon e as forças zodiacais. Magia do Velho Eon e magia do Novo Eon. Esses termos são mais utilizados hoje em dia nas ordens iniciáticas. Você tem as chamadas ordens iniciáticas do Velho Eon, que é o Eon de Osíris, né? A gente desse princípio que antes do Eon de Osíris houve o Eon de Ísis, né? Aí veio a figura Aí veio o Eon de Osíris, eu não quero entrar em detalhes aí, porque aí vem questão de crença, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Eon de Osíris. Né? Mas a figura representativa do Eon de Osíris seria a figura de Jesus Cristo. E aí vem o que chamar a figura do novo Eon, e por isso Jesus Cristo é símbolo do peixe, né? Que é o velho Eon, a era de peixe. E agora seria a era de Aquários ligada, né, a uma nova forma, que seria essas magias do novo Eon, com novas formas de se trabalhar a magia cerimonial e também a magia natural, né? E aí você vem, por exemplo, dentro dessas magias do Noveon, você tem uma série de novas ordens iniciáticas, né, que praticamente revolucionaram, né, em muitos aspectos as tradições iniciáticas e em outros mantiveram o mesmo esquema de ordem. O pessoal acha que porque a gente está na era de Aquários, né, assim, não tem lei, não tem regra, mas não é isso. As tradições iniciáticas, inclusive, elas existem desde a era de Ísis e elas, como elas são reflexos da tradição eterna, e a tradição eterna é reflexo da própria verdade absoluta, que é o próprio Deus, ela é imutável. E isso eu costumo falar, né? O que a gente faz na tradição iniciática, a gente não pode alterar a tradição, a gente não pode pegar e adaptar, né, modificar as coisas assim. Mas a gente tem uma liberdade quando a gente chega num determinado nível de fazer uma certa adequação, que são pequenos ajustes, é claro, dentro da tradição. A partir do momento que você toma uma atitude que vai contra a tradição, você está fora da tradição. E você estando fora da tradição, você está fora da egrégora. Né? Então, tanto nos trabalhos do Velho Eon quanto nos trabalhos do Novo Eon, você tem as ordens do Velho Eon e do Novo Eon, e cada ordem tem a sua egrégora. E você pode se dizer que existe uma egrégora do Velho Eon e uma egrégora também do Novo Eon. Né? É... E é basicamente isso. Eu queria. Deixa eu ver o que tem agora, que eu não me lembro. Ah, não, aqui já é outra coisa. Eu não pretendo, a não ser que vocês queiram, eu não pretendo entrar agora nesse assunto, não, só se vocês quiserem continuar, mas eu quero antes voltar aqui para a apresentação. Só um segundo, gente, eu estou aprendendo ainda a mexer aqui. Eu quero interromper a apresentação. Então, assim, a princípio, o que eu fiz? Eu juntei esses componentes. Tiveram alguns irmãos que entraram depois que a live já tinha começado. Eu peço desculpas, eu estou apanhando um pouco nessa questão de que eu tenho que aprovar a entrada dos irmãos, entendeu? Então, às vezes, o irmão pediu para entrar e eu estava no meio da palestra, e aí eu parei só duas vezes para deixar entrar os que estão atrasados, entendeu? Mas se algum irmão tiver alguma dúvida, essa palestra está sendo gravada e a ideia é posteriormente a gente disponibilizar no YouTube. Eu ainda não sei se vou disponibilizar ela na íntegra ou se vou disponibilizar ela em trechos, né, mais curtos, pegando, né, cada uma dessas partes que foram tratadas. Né? Mas algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Algum irmão tem algum apontamento, alguma questão, alguma dúvida?
Ativa Oi, o eu áudio. tenho. Ó, tava vendo assim, né? Você tava falando sobre magia, sobre as várias linhas, né? Eu acho que tudo leva pra consciência, né? Qualquer caminho que você fizer, não é? Né, né, patriarca? É, Todos os caminhos levam, né? é. Inclusive Eu, aqui, né, você sabe, enquanto né? Aqui a gente trabalha com praticamente todas as tradições primordiais, de um modo geral, né? O monastério, o eu Homeopático, tava fazendo uma reflexão aqui, ele foi formado pelo que Sivananda tá fazendo. exatamente para abrigar tradições do Ocidente e do Oriente, né? E cada Eu tradição tava, que você segue é uma forma de caminhar no caminho, né? Mas fala, amigo. Fala, Marcos. eu vou fazendo uma reflexão aqui, né? É porque eu sou mais da parte cabalística, né? Judaico-cristão. Aí tava refletindo aqui, né? Qualquer caminho parece que leva pra consciência, que nem você falou sobre a lei, né? Do causa e efeito e tal. Tudo que você fizer, baseado no seu ego pessoal, você vai colher os frutos e tal. Então, nós temos duas energias, né? Eros e Thanatos, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Fazendo mal, vai voltar o mal pra gente também. Então, querendo ou não, vai te levar pra consciência. E, e sobre a verdadeira vontade, queria saber, né? Tem uma dúvida. A vontade, ela é a minha vontade ou a vontade divina, né? Porque às vezes quando a gente faz com a nossa vontade, às vezes tem o ego. E isso faz a gente levar por caminhos errados, né? Isso é Levar uma pra. das primeiras coisas que Não é? supostamente Isso é o um trabalho. mago deve aprender. Só respondendo essa sua primeira questão aí, antes de você entrar com outra questão. Isso que você falou da vontade, né? Ela o que é essa verdadeira vontade? Né? Você vê o próprio Aleister Crowley escreveu: faz o que tu queres, não é faz o que você quiser. Esse tu é o Deus do seu coração, Deus da sua compreensão, que alguns rogatores chamam. É o seu Deus interior, que é claro que é um reflexo do seu Deus exterior. Então, assim, citando do Icônico de Saint-Martin, não, esse telema, essa verdadeira vontade, não são os desejos e vontades desregrados do ego carnal, entendeu? Não são os desejos e Sim. vontades desregrados do ego carnal. E aí é que está o trabalho mágico, que é muito fácil você falar assim, faz o que tu queres, e o cara sai por aí fazendo o que quiser, né? Tanto que dentro da tradição, né, você tem o próprio Arnold Krumheller, ele fala, mas lembra-se de que prestará contas de todos os seus atos. É claro, se você faz o que você quiser, você vai prestar conta dos seus atos, mas se você faz a sua verdadeira vontade, só existe um Deus, mano. O seu Deus interior é reflexo do Deus interior, exterior, entendeu? Então, a verdadeira vontade de um ser não vai influenciar negativamente na verdadeira vontade de outro ser. Porque ambos os seres. Eu tava vendo assim, nós somos. é, Estamos à mercê das forças da natureza, né? Nossos instintos, impulsos e tal. Tem pessoas que nascem com uma índole má. A verdadeira vontade, por exemplo, naquele momento ali, se ela não trabalhar o interno dela, por exemplo, se ela tem índole a ser um ladrão, é muito provável que ela vai se tornar um ladrão, né? Caminhar para isso enquanto ela não trabalhar, né? O interior dela, né? E às vezes esse ciclo aí pode durar vidas até ele aprimorar, aprendendo, aprendendo, né? Até sair dessa roda, né? O que acontece é que. É, Fala, pode falar. então, que nem quem é cabalista e tal, né? E falando da vontade, a gente buscar consciência, né? Às vezes, é, buscar ter que nem você é religião, tradição cristã, né? Buscar ter a mente de Deus e tal, para poder ter integração, né? E, e ali ter uma aliança, né? Uhum. Daí eu acho que é a força maior, mais poderosa é essa, né?
eu acho. Ó, Mas, essa questão que você falou, eu queria fazer um apontamento com relação à questão que você falou da índole, né? Eu não sei, eu não sei se seria simplesmente uma índole boa ou uma índole má. Eu acho que essa índole, essa palavra índole, ela vai ser um reflexo de uma série de fatores, né? Fatores espirituais e fatores materiais mesmo, fatores sociais, psicológicos, hum, antropológicos, entendeu? Relativos ao tempo e ao espaço, onde a pessoa foi criada, por que família, entendeu? Então, assim, e é claro, tem a questão espiritual, né? Mas, de um modo ou de outro, na tradição cristã, a gente parte do princípio que a alma, tá? A alma, né? Ela é divina, né? Ela é uma parte de Deus, né? É como se fosse a Deus dentro de nós. Tanto que a gente chama, quando a gente quer falar do ser espiritual, a gente chama de personalidade alma, porque aí seria a alma individualizada, já, né? Por exemplo, o Thales aqui alcança a iluminação, então ele não vai voltar como outra pessoa. E aí tem toda essa discussão, se tem outra vida ou se não tem outra vida, que na verdade é uma verdadeira bobagem do ponto de vista iniciático, tá? Do ponto de vista iniciático, você discutir se tem várias vidas ou se tem uma vida só, é ridículo, porque as duas afirmativas são verdadeiras. a gente O fica seu ego só tem uma vida. repetindo. O seu ego só tem uma vida. E depois que você morrer fisicamente, você vai morrer astralmente também. Até na Bíblia tem citações, a segunda morte. Entendeu? Então, o que, que acontece? O seu ego vai morrer. Então, na verdade, para o ego, para essa vida, só tem essa vida. Acabou, só tem essa. Você está entendendo? Agora, é claro, isso não significa. É por isso que eu não gosto do termo reencarnação. Meu pai vai achar que eu gosto de complicar, mas eu prefiro o termo grego, metempsicose, que é transmigração da alma. Porque aí deixa claro que cada uma daquelas vezes que ela transmigrou é uma vez só. E para você chegar numa vida e ter conexão com as suas vidas passadas, é todo um processo, cara. Você está entendendo? Então, isso para que ficar discutindo se tem uma vida ou se tem várias? De um modo geral, o Thales aqui, quando ele morrer, ele vai morrer fisicamente, depois vai morrer astralmente. Aí o quê? A alma Percebi, desse ser vai, aí, Ô, de acordo Thales, com a crença ou não, abrigar um outro invólucro. Pois eu não, irmão? percebi. ô, Thales, quer dizer, quando você morre você, depois que tu sai do astral, aí tu vai para o mental, certo? Aí Só tem que uma subdivisão, a né? maioria das pessoas, quando chega no mental, não entende bem como é que funciona aquilo, né? Aí não adianta ficar no mental, né? Vai ter que reencarnar logo, porque senão vai dar muito trabalho. Exatamente. O mental, na verdade, ele tem uma subdivisão, né? Por isso que no começo da palestra eu falei da lei dos sete, dos sete planos, né? E dos sete corpos do ser humano. Né? Então, assim, é claro que algumas tradições são menos, algumas tradições são três, outras são duas, outras são quatro. Eu tenho uma outra palestra que eu faço alguns apontamentos e faço comparações. Também é uma palestra mais simples, que eu pego princípios mais básicos, só que eu abordo de um ponto de vista iniciático. Eu Entendeu? conversando, eu conversando aqui com o irmão também, nosso de maçonaria, lá na loja, na nossa loja aqui na Flauta Mágica, eu botei na nossa bandeira, faça o que quiseres. Aí, nós conversando com o irmão, ele falou, então, na realidade, nós somos uno, que se expressa, que se expressa de três formas e também aparece de sete, né? Se você pegar um, três, sete e inverter, 137 vira a palavra lei. Eu achei muito interessante. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu observei aqui que está escrito aqui, é o Thales Paixão. Thales Paixão é teu parente? Aí meu pai. Aí meu É pai teu está pai? assistindo. E o Tarek Paixão? É meu irmão, ele está assistindo também? Eu não estou vendo ele aqui, não. Ontem eu dei carona pro teu irmão no meu Fiat sem ar-condicionado, ele ficou desesperado, que ele deve estar em São Paulo hoje. Teu irmão Sério, é meu cara? Tu conhece amigão. meu irmão?
E o Thales, teu pai, eu já falei com ele várias vezes no telefone e não sabia que era teu parente. Agora, como é que Olha, tu explica isso? Teu irmão é meu amigão. que legal, cara. Pô, que mundo pequeno. Muito pequeno, né? Ó, você vê, né, cara? O mundo é um ovo, né? Eu sou contador do teu irmão aqui no Rio. Ah, legal, bacana. E no outro dia eu bati um papo com teu pai também, não sabia que. Olha, agora tu vê, né? Essa que é Pois é, sintonia, né? irmão. E a gente está se encontrando virtualmente direto, né? E somos Direto. irmãos de maçonaria, hein? Não É, sabíamos nada disso. pois é. Eu não falei isso nem pro Tarek, porque eu tive com ele, foi ontem que eu dei carona para ele deve estar em São Paulo, que ele estava indo para São Paulo. Aham. Pô, muito legal essa. Sucesso aí, gostei. Valeu, irmão. Pô, obrigado. E ó, sempre bem-vindo, tá? Valeu, Valeu. Sobre o Thales, sobre Oi. que você falou que sobre o ciclo e a roda, né? Eu tá percebendo que não precisa morrer e renascer. Nós mesmos, durante a nossa vida mesmo, nós ficamos repetindo o erro, até nós aprendermos, né? Porque assim, tem um E outra padrão na nossa coisa, vida. a lei Não do precisa dar nada. progresso, e ó, uma coisa importante que você me lembrou ao falar isso. Isso que você falou, que na nossa própria vida a gente vai repetindo. Aí vem uma coisa, existe uma ilusão quanto à abrangência da lei do progresso. Porque a gente tem que lembrar, vamos lá para Newton. Newton era um iniciado, entendeu? Era maçom, era Rosa Cruz, né? A lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento se não houver nenhuma energia sendo aplicada sobre esse corpo. Eu vi também quando a pessoa descobre, Olha o que reconhece. isso significa, mas presta atenção, olha o que isso significa. Isso significa que o fato de você acreditar que tem várias vidas, a tendência é em todas as suas vidas você repetir os mesmos erros das vidas passadas. Porque essa é a inércia, é a lei da inércia. Para a lei do progresso funcionar, você precisa de Telemann, que é a vontade. É a vontade viril que te tira da inércia, que é você aplica força com um propósito específico. Aí você sai da inércia. E aí vem o progresso. Mas a tendência. Eu vi um. A gente sabe isso, né? A gente não pode. Eu gosto muito de me aproximar das leis da física. A gente tem que lembrar sempre da lei da inércia. Na espiritualidade, a gente tem que lembrar. E tem que lembrar do princípio da Eu tava entropia. lendo. Tudo tende ao caos, a se desfazer. Entendeu? Eu li um trecho do Mago Jaffa, né? Realmente. Tive um insight ali, né? Me deu que quando nós reconhecemos os nossos padrões, né? Aí tem a consciência. Consciência é Deus, né? E aí quando reconhecemos isso e paramos de errar, né? Que quando descobre o padrão, né? Aí paramos de errar e tal. E quando se para de errar, aí não morre mais. Que a morte ali é como se fosse simbólica do erro, né? Faz a gente errar, sofrer, o sofrimento é como se fosse a morte. Aí quando para de morrer, como se fosse a vida eterna, simboliza, simbolicamente, né? Que eu vi Os no. gregos, eles falam que a perfeição é a busca eterna da perfeição. O que isso significa? Você tem um objetivo, uma meta de perfeição. Quando você chega nesse horizonte, já outro horizonte se põe à sua frente. Entendeu? Por isso que o processo místico é um processo de reintegração, de reunificação ao todo. Entendeu? Detalhe, mantida a consciência. É o que diferencia a tradição, é uma das diferenças da tradição ocidental iniciática para a tradição oriental. As tradições orientais, de um modo geral, acreditam na dissolução do eu, o que, de fato, pode ser uma realidade. Né? As tradições ocidentais acreditam na possibilidade de uma reintegração ao todo, sendo mantida a consciência individual. Então, que seria o processo de reintegração, iluminação e realização. Né? Então, assim, teria também etapas. Né?
Mas é interessante ver que, do ponto de vista material, né, do ponto de vista moral, o que seria essa perfeição? Seria essa perfeição. Por isso que todo mundo que estuda comigo, eu sempre passo para eles o livro do Espelho da Alma. O nome todo é Livro do Espelho da Alma de Saturno, da Era da Luz. Né? Mas por que esse livro do Espelho da Alma? Esse livro do Espelho da Alma são princípios de ascese moral, então são princípios espirituais de várias tradições que o iniciado busca seguir, entendeu? Esses princípios, e isso São Clemente de Alexandria, que apesar de ser um santo católico, ele é o único santo católico e ortodoxo, né? Ele é o único santo gnóstico. Inclusive, existe uma coisa muito curiosa com relação a ele na Igreja Católica. Ele é a única história do santo que foi descanonizado e recanonizado. Bento XVI decidiu que ele tinha algumas doutrinas que poderiam ser um pouco hereges, entendeu? E aí descanonizou ele, mas aí depois Papa Francisco recanonizou ele, entendeu? E na ortodoxia ele nunca deixou de ser santo. Né? O que ele fala que é a verdadeira gnose? A verdadeira gnose ela só pode acontecer. A verdadeira gnose é uma comunhão intuitiva com Deus e o Criador. E ela só pode acontecer, né, através da ascese moral. E o que é a ascese moral? É a prática das virtudes espirituais. Então, é por isso que se há necessidade de buscar alguns padrões de conduta. No caso, quem estuda comigo no Colégio Victorum e no Monastério Mupax, a gente tem esses livros do Espelho da Alma, que a pessoa pode imprimir ou pode preencher no PDF, sei lá, mas a pessoa vai, tipo, todo dia ela faz uma autoanálise. Aí vai ver, por exemplo, tem princípios, por exemplo, do yoga, a ahimsa, que é a não agressão, mas na verdade vai além, é ação feita sem a intenção de ferir alguém ou alguma coisa por pensamento, palavra ou ação. Vem a questão da intenção aí, porque ao respirar a gente está matando um monte de seres vivos. Só que não é nossa intenção matar ninguém, a gente só quer respirar. Então não é respirar não vai contra esse princípio de ahimsa, mas a gente tem que buscar ter a intenção de não ferir os outros. E aí tem uma série de outros princípios. Isso serve para nortear o iniciado de um modo geral e para sempre. Porque, Marcos, a perfeição ela é a busca eterna da perfeição. E na minha opinião, na minha humilde opinião, a perfeição Esse é um moral platô, né? ela é a capacidade do indivíduo perceber que errou, reconhecer o erro e buscar reparar o dano. E não repetir o erro. É um platô, né? Nós temos a natureza carnal, né? Somos seres humanos, erramos, né? E acho que nas escrituras falam que pelo esforço próprio é muito difícil, né? Precisa da misericórdia divina, né? Claro. E a gente precisa e pelas nossas forças, às vezes não vamos conseguir. Então precisamos ter essa graça de tocar no coração, né? Pra tentar melhorar, né? Isso é só pelo sentimento, pela emoção, né? E esse, na verdade, é o verdadeiro sentido da iniciação. Que, na verdade, vamos ser bem claros, tá? Eu sou bem pragmático com relação à iniciação e ordens iniciáticas. Esse negócio. Se alguma ordem vira para mim e fala, eu sou a única verdadeira, para mim ela já não é verdadeira. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando você exclui todo mundo, não é possível, a verdade está só ali, aí vira uma coisa fundamentalista, né? É necessário ordens iniciáticas e uma iniciação para que você possa evoluir espiritualmente? Não, não é. Né? Mas qual é o processo, a metodologia iniciática? A metodologia iniciática é apresentar o probacionista, que depois vai virar neófito, né? Vai apresentar a ele, através de símbolos, verdades eternas e a possibilidade dele se autoaperfeiçoar através dessas verdades eternas e através de práticas espirituais diversas. Entendeu? Essas práticas espirituais, esse exercício da ascese moral, o estudo e tudo aquilo que a gente viu na palestra do saber, né, que tem os componentes do saber e tudo mais, tudo isso compõe para a formação do iniciado e aumenta o nível energético dele.
Para quê? Para que a própria espiritualidade, quando ele chegar num nível energético, aqui ele vai receber a primeira grande iniciação. Então existe, isso a gente estuda muito através da Helena Petrovna Blavatsky, né? Acho que a verdadeira iniciação é interna, né? Sem véu, exatamente. São as É grandes interna. iniciações, entendeu? Não é. Eu acho que é particular de cada um, né? É uma coisa. É o mérito interior pessoal, né? Pois é, as grandes Eu já vi iniciações pessoas. é com a espiritualidade. Eu já vi pessoas que não são iniciadas, pessoas simples assim, né? Eu já vi pessoas que pela fé conseguiram coisas incríveis assim, sabe? E quem está na maçonaria sabe, Wagner sabe que eu não sou mentiroso, o que mais tem é profano de avental, que a gente chama. É o cara que supostamente é maçom, mas, tipo assim. Eu já vi pessoas, um caso aí Maçom de um menino. carteirinha. É. Né? Agora, com relação ao que a gente estudou especificamente, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos dar oportunidade aí para outras pessoas participarem rapidamente, Marcos. Aí, se ninguém quiser falar, a gente pode até. Porque já está chegando no horário, eu não quero passar muito das 9h30, tá? Mas fiquem à vontade, tá, gente? Se alguém tiver algum apontamento, ou alguma questão, ou alguma partilha, fiquem à vontade. Beleza? Então, vamos, antes da gente abrir para quem quiser sair, e aí, se você quiser, Marcos, ficar conversando mais um pouco, a gente pode conversar mais um pouquinho, fica à vontade. Eu quero apresentar para vocês a cena dos próximos episódios, dos próximos capítulos. O que a gente vai estudar na semana que vem? E na semana que vem, a gente vai estudar a questão do sofrimento, da evolução, anatomia humana e os 3 atributos do ser humano. Esses 3 atributos, para quem é da FRA, vai ficar muito bem familiarizado, porque são aqueles 3 aspectos do curso do Super-Homem, né? Mas, como eu falei, são cenas do próximo capítulo, né? A gente vai tratar de uma série de questões aqui, como vocês podem ver aí no compartilhamento, né? O processo de purificação e evolução, né? Os corpos, a anatomia, os poderes ocultos do ser humano, os diversos corpos, a equiparação em várias tradições, entendeu? Então, é isso aí. Quem puder, agora toda quarta-feira, esse horário, 8 horas da noite, a gente vai tratar de algum assunto. Eu quero eliminar esses assuntos, que são assuntos mais corriqueiros, mas abordando sempre de um ponto de vista iniciático, para a gente entrar em assuntos interessantes, assim, mais profundos, como, por exemplo, tem uma palestra do Papi e ela não dá para ser dada numa reunião só, mas ela, uma parte dela trabalha com todas as ordens iniciáticas que o Papi fez parte e que, pela tradição, chegaram até o Brasil e vieram até os dias de hoje e que hoje a gente pode praticar no Colégio Adeptório e no Monastério Mopax. Entendeu? Então tem uma série, trabalha assim os graus, o que se estuda em cada ordem. Então tem uma série de palestras interessantes aí para a gente ir conversando sempre e partilhando, tá bom, irmão? Bom, boa noite a todos aí, obrigado, viu? A presença de todos. Quero agradecer também a todos aí, muito obrigado, tá, pela presença. Qualquer coisa eu estou à disposição. Acho que todos os irmãos aqui têm meu contato. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo também no pessoal, os irmãos mais tímidos aí, podem também entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, um abraço aí. Boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite, gratidão. Muito bom, Thales. Abração. Irmão, para você, irmão, que é uma pessoa que
que já conhece bastante dessas coisas, mesmo sendo coisa que já conhece, foi interessante? Que bom. Foi construtivo? Deu para... Sim. É isso aí. Beleza, então. Que bom que todo mundo gostou. Um beijo a todos. Excelente, Thales. Um forte abraço, sucesso aí. Um abraço aí Valeu, pro teu pai aí, tudo de bom. valeu. Tchau. Boa noite a todos Boa aí. noite. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Ai, meu Deus. Marcos, você quer falar alguma coisa ainda? Não, valeu. De boa, tranquilo. Deu pra tirar Pô, umas tranquilo? dúvidas. Bastante dúvida. Deu Qualquer pra tirar umas coisa, dúvidas. qualquer coisa, se tu não quiser falar agora, também não precisa não. A gente pode conversar vai conversando pelo zap, beleza? Ok. Obrigado, viu? Falou, abraço. Valeu. Bom descanso, hein? Falou.